Para quem estava aqui a última vez que eu ministrei sobre que Deus reage às nossas atitudes. E esse é meio que uma continuação. Quem não ouviu não vai ficar perdido, mas é meio que uma continuação daquilo. Em Hebreus 11:3, nós vamos falar de uma outra dimensão. Porque a verdade é que Deus ele não corresponde à nossa necessidade. Deus não corresponde à nossa vontade. Deus vai corresponder à nossa fé. A Bíblia, do início ao fim, é pela fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. A Bíblia diz que ele creu e isso foi acreditado para ele como justiça. Primeiro é a fé. Sabe, Abraão recebeu a promessa depois de Deus exigir o sacrifício do filho dele. E ele teve a coragem de ir lá e fazer isso. Foi depois disso que ele recebeu toda a promessa da vida dele. Sabe, nós olhamos os grandes homens de Deus e a gente vê que a atitude de fé deles teve uma correspondência na vida deles. Então, Deus, ele reage à nossa fé. Ele nunca vai reagir à nossa necessidade. Muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus, mas é Deus que está esperando uma atitude nossa, principalmente uma correspondência em fé. Então, em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê, que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, a primeira questão em relação à fé é que nós vemos que ela está além do reino natural, ela está no reino espiritual. A fé, ela é realidade do mundo espiritual. A fé, ela não corresponde às questões naturais. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente corresponder pela fé. Porque quando a gente olha as circunstâncias naturais, a vontade é do quê? De desistir. Tudo parece contrário, tudo parece que não vai corresponder àquilo. Mas a fé, ela não olha para a realidade natural, ela olha para a realidade espiritual. Só pode agir em fé quem olha a realidade espiritual. Por isso que, para se achegar a Deus, é necessário se aproximar com o quê? Fé. Abram em Hebreus 11:6, mais para baixo um pouquinho. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé, ela é realidade espiritual. E Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em quê? Espírito e verdade. A fé, ela é realidade espiritual, ela não é a realidade natural. Nós alcançamos as coisas pela fé. A fé, ela é como se fosse uma porta, ela transporta as coisas do mundo espiritual para o mundo natural. A fé é a realidade de Cristo. Cristo era o quê? O Verbo que se fez carne. Isso é muito mais complexo que a gente consegue pensar, porque o mundo ele é extremamente complexo. Quando a gente vai estudando a questão da natureza, acho que até quando eu fiz escola, eles falavam só do átomo como uma matéria indivisível, como uma estrutura indivisível, era o único. Mas hoje descobriram que já não é isso. Já descobriram o quartzo, que depois descobriram o próton, na nossa época era o próton, que é o núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons. Mas dentro dos prótons e os nêutrons descobriram os quartzos. Mas ainda dentro dos quartzos nós temos mais coisas que entramos na mecânica quântica. E aí provavelmente a gente vai começar a entrar na parte de frequência. E aí a mecânica quântica ela não começa e esse é o complicado, porque elas são partículas que se movem como ondas. E o que se move como onda? É a frequência, é o verbo, é a palavra, é o que fala. Então a Bíblia diz que Jesus é o verbo, que ele era o verbo e que tudo foi feito por intermédio dele. A Bíblia diz que em Deus nós nos movemos, vivemos e existimos. Nós estamos em Deus. E a nossa correspondência, como nós conseguimos sincronizar com Deus, é através da nossa fé.
A fé, ela é a chave da nossa vida. A fé, ela é a capacidade de trazer a transformação do nosso ser. Então vamos indo, continuando. Abram em Salmos 44, versículo 3. Salmos 44, versículo 3. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá? Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Então o que eles estão falando? Que Deus lutou por eles? Isso. Mas fisicamente Deus lutou? Não, porque nós não vimos Deus fisicamente. Mas a capacitação que veio, a força que veio, a capacidade que veio para eles, veio de quem? De Deus. Assim é na nossa vida. Nós entendemos, nós temos sonhos, nós temos visões que Deus deu para a gente, nós temos algo que nós carregamos, mas nós só podemos cumprir através de Deus. Nós precisamos da capacidade de Deus, e sem fé é impossível nós alcançarmos isso. A fé, ela é convicção. E o mais difícil de você ter fé é porque ela vai ao contrário das questões naturais. Ela não faz sentido. Quando você olha o povo judeu, o povo hebreu, que saiu de escravo do Egito para conquistar uma nação, não faz sentido. Eles eram escravos, eles não tinham riquezas, eles não tinham nada. Para conquistar uma nação, para se transformar em uma nação, isso é quase impossível, a não ser que Deus esteja na história, a não ser que haja fé. Mas o engraçado é que a primeira vez que eles tentam entrar na terra, eles não conseguem, eles não podem entrar. Por quê? Vamos lá, abram em Números 13. Números 13, versículo 26. Amém? Todo mundo achou? Diz bem assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relato a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns dos frutos delas. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grandes estaturas. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Então, o povo passa no deserto durante cerca de 40 dias, um tempo, e eles chegam diante da terra, a promessa de Deus para a vida deles, a vida abundante, a terra que mana leite e mel. E aí, Moisés manda os espias, 12 espias para olhar a terra, para saber, para começar a criar estratégia de como que eles iam entrar na terra, para saber como que eles iam fazer para entrar na terra. Quando eles entram na terra, eles vêm com um relatório. E o relatório é o seguinte: realmente,
essa terra mana leite e mel. Justamente, essa terra é tudo que o Senhor falou. Porém, e esse porém, lá tem gigantes. Os homens, as cidades lá são fortificadas. Não tem como a gente destruir aquele povo. Eles começaram a declarar uma realidade. Falaram assim, olha, é impossível a gente conquistar aquilo. Não tem como. Para nós, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. E para eles nós também somos como gafanhotos. Então, eles tiveram uma visão de si mesmo como o quê? Como gafanhotos. Eles começaram a se enxergar como pequenos. Eu sou incapaz, eu não posso. Para mim isso é impossível. E o que aconteceu? Caleb e Josué, ao contrário deles, disseram, não, essa não é a realidade. Deus é conosco, e a gente vai entrar, a gente vai comer eles como pão, porque Deus vai ser a nossa força, Deus vai ser a nossa capacidade, é através de Deus que nós vamos conquistar essa terra. Mas o povo decide acreditar em quem? Na realidade, o que? Natural. Irmãos, é muito comum, quando você decide crer em algo que Deus te deu, você acreditar no quê? Na visão natural. É impossível, eu não vou conseguir, não dá certo. Muitas vezes vai parecer que a realidade natural, ela é realmente aquilo que vai te designar, aquilo que vai te direcionar. E nós chamamos às vezes as pessoas que são designadas pela realidade natural de sensatas. E esses homens pareciam homens sensatos, porque eles estavam dizendo, a terra é de gigante, a terra é um povo fortificado, quem somos nós? Mas a verdade é que, a partir dessa visão deles, a visão que eles tinham deles mesmos, eles foram impedidos de entrar na terra. E eles ficaram 40 anos no deserto, até que todo aquele povo que não cria morresse, e nascesse os filhos deles, e os filhos deles possam entrar. Então, qual é a realidade? É que para a gente ter fé, para a gente conquistar as coisas que Deus deu para a gente, é preciso o quê? Uma mudança de mente, uma transformação, uma renovação. Sem a renovação de mente, é impossível a gente conquistar a vida abundante, que é a terra que mana leite e mel. A gente nunca vai conseguir viver o quê? A abundância do Senhor, enquanto a gente não tiver o quê? Uma renovação de mente, uma transformação, uma ousadia. Porque ter fé, ela vai exigir de nós uma ousadia. Às vezes a gente vai arriscar quase tudo que nós temos. Quando nós olhamos para Abraão, ele arriscou o quê? O filho dele, a promessa, tudo aquilo que estava esperando. Porque ele confiava em quê? Em Deus. A fé não é a crença na sua capacidade, mas é a crença na capacidade de Deus. É a crença no poder que Deus tem. A capacidade que Deus tem de conseguir nos levar até onde Ele disse. Para ter fé é necessário confiar no caráter de Deus, na natureza de Deus. A fé se apega no caráter de Deus. Essa é a realidade. Abra em Romanos 12. A gente vai ler do 1 até o 2. 1 e o 2. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a Bíblia está falando assim, olha, vocês querem experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Vocês querem experimentar tudo que Deus tem para vocês? Transforme e renova a mente de vocês.
É necessário uma transformação de mente. A fé vai exigir de nós uma renovação de mente. Por isso que a fé sempre vai andar com uma coisa: a perseverança. Fé e perseverança têm que andar juntos. Lembra que eu falei que muitas vezes, quando você decidir seguir o caminho que Deus mandou para você, tudo vai parecer que vai corresponder contra aquilo que a realidade natural parece que corresponde contra aquilo que Deus falou para você? Essa é a verdade. Com todos os grandes homens de Deus foram assim. Mas eles decidiram seguir mesmo assim, confiando em Deus, acreditando na realidade espiritual, porque ele estava enxergando algo muito além do natural. Mas existe um tempo da promessa até a realização. Vamos lá? Jesus, ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. Com 12, ele parecia que ele já sabia o chamado dele. Porque quando os pais dele vão procurar ele, quando ele some, e ele está lá discutindo com os mestres da lei, ensinando, falam bem assim, ele fala bem assim, responde os pais deles: vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Que é aqui o meu lugar? Então parece que Jesus com 12 anos já sabia, mas ele vai começar o ministério dele com 30 anos de idade. Nós olhamos para a história de Davi. Davi provavelmente foi ungido com cerca de 15 a 16 anos de idade. Mas ele vai cumprir o reinado dele, ele foi ungido como rei, mas ele vai cumprir o reinado dele só com 30 anos de idade também. Com cerca de 30 anos de idade. Josué, provavelmente a mesma coisa, com 15 anos de idade. Ele é entregue para os irmãos como escravo, mas somente com 30 anos de idade que ele se torna governador. A gente vai entrar num lugar de processo, de transformação. E essa transformação ela é necessária para quê? Para que a gente confie em Deus e conheça o caráter e a natureza de Deus. Para a gente viver a fé, a primeira questão, a primeira etapa de viver a fé é abandonar as realidades, as mentiras de Satanás, as realidades naturais. Porque às vezes a gente foi criado num sistema onde a realidade natural ou as mentiras de Satanás entraram no nosso coração. Nós temos falsas crenças, falsas convicções dentro do nosso coração. Nós temos uma visão de nós mesmos, às vezes, como um gafanhoto, assim como o povo do egípcio. Olham para si mesmo, não acreditando naquilo que Deus deu para eles. E para a gente conquistar aquilo que Deus tem para nós, para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, é necessário essa renovação de mente, essa transformação, essa apropriação daquilo que Deus nos chamou. Lá em Efésios diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Para a salvação em Cristo, existem algumas etapas. Existe a primeira etapa, que é a identificação. Você se identifica com a morte de Cristo. Essa etapa da identificação, que a gente se identifica com a morte de Cristo, é porque nós entendemos que era para a gente estar lá, que era para a gente estar no lugar de Cristo. Cristo morreu, mas na verdade quem era para estar morto? Era nós. Nós deveríamos estar no lugar dele, então eu me identifico com ele. Esse lugar era meu. A segunda etapa é, eu entendi que agora ele morreu por mim. Eu me identifico com ele, porque o pecador era eu. A segunda etapa é a apropriação, porque ele ressuscita para uma nova vida. Sem essas etapas é impossível a gente viver uma vida em Cristo. Identificação, apropriação. A fé, ela é justamente isso. É uma identificação com a realidade. Eu entendo a realidade, mas eu me aproprio da realidade dos céus. Eu me aproprio da realidade espiritual. Normalmente ninguém entende aquilo que Deus falou para você. Normalmente as pessoas de fora não conseguem compreender aquilo que Deus falou para você. E essa é a verdade. Nós devemos seguir aquilo. Quando a gente olha o povo hebreu, a gente vê uma característica neles. O quanto que as convicções passadas
estavam presentes neles. E eles decidiram não se entregar para a realidade que Deus chamou. Para a gente viver a fé, a primeira coisa, para a gente receber algo novo de Deus, a gente vai ter que abrir mão das coisas velhas. Na Bíblia, você sempre só recebe coisas novas quando você abre mão das coisas velhas. A primeira etapa vai ser as nossas convicções velhas, as mentiras velhas, a nossa forma de pensar antigo. Nós vamos ter que ter uma renovação. A segunda etapa é mudança, às vezes, de ambiente, de transformação de lugares. Nós vamos ter que mudar os ambientes que nós vivemos, para que a gente possa viver uma nova realidade. Sem abrir mão das coisas velhas, é impossível a gente viver a realidade do novo de Deus. E a fé, ela vai exigir perseverança, porque justamente isso, a gente vai começar a abrir mão das coisas antigas e começar a se apropriar das promessas de Cristo. Olha lá em Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24 diz bem assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor a Cristo, considerou a desonra, riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava suas riquezas. Vamos lá? Então Moisés, ele só adquiriu essa promessa porque primeiro ele recusou as coisas do mundo. Ele recusou as promessas desse mundo. Ele recusou os deleites desse mundo. Abrir mão dessa realidade, das coisas desse mundo para viver as realidades espirituais é necessário. E só através disso, dessa atitude de Moisés, é que houve o quê? Uma intervenção de Deus. Se Moisés não tivesse essa atitude de recusar, provavelmente não haveria o quê? Uma intervenção de Deus na vida dele. E esse momento de dor é o nosso deserto. Toda fé, ela vai às vezes nos levar a um lugar de deserto. Toda transformação ela leva a um lugar de deserto. Um lugar onde a gente se depara com nós mesmos. Um lugar onde a gente se lida com as nossas limitações. Mas a gente começa a ver muita intervenção de Deus. O deserto não é um lugar de abundância. Não é um lugar ainda onde a gente tem tudo que a gente quer. O deserto, por mais que a gente veja a escassez no deserto, mas a gente tem intervenção divina. Não falta nada, mas não sobra nada. O pão é diário. As roupas que nós temos crescem junto conosco, mas não tem mais roupa. Então, existe a intervenção, existe o cuidado de Deus, mas ainda é o deserto. Para quê? Qual é a função do deserto? Essa renovação de mente, essa transformação dos nossos paradigmas. Vamos lá para Números 11, versículo 4. Diz bem assim: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privado de tudo. Nossos olhos nada veem senão esse maná. Imagina, Deus tirou o povo do Egito com uma promessa. Eles viram toda a intervenção de Deus, todos os milagres de Deus no meio do Egito, as 10 pragas. E eles estavam lá, e naquela escassez, naquele momento ainda de luta, para entrar na Terra Prometida, até chegar na Terra Prometida, eles começam o quê? A murmurar. E aí eles começam, que saudade do quê? Da cebola do Egito, das verduras do Egito. Quantas vezes a gente decide começar o caminho de Deus, começar a andar naquilo que Deus chamou pra gente, mas a gente está com saudade do quê? Naquela época tinha cebola do Egito. A gente vai começar a se deparar com o quê? Com a nossa falta de fé.
com a nossa descrença, com a nossa visão limitada sobre nós mesmos. A gente vai começar a duvidar de tudo. E essa saudade das coisas antigas nos impede de viver o melhor de Deus. É necessário. Imagina, Deus, olha, eu vou tirar vocês daqui, eu vou levar vocês para o deserto. Sofram por uma dor momentânea, por pouco tempo, porque eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. É necessário suportar essa dor agora, porque eu creio onde Deus vai me levar. Essa confiança do que o Deus que me prometeu, Ele não muda. O Deus que me prometeu, Ele é fiel. Mas eles não conseguiam corresponder com isso, porque eles sempre estavam o quê? Lidando com sua mente limitada, duvidando daquilo que Deus chamou para eles, daquilo que Deus prometeu para eles. A ponto de eles lembrarem até da cebola do Egito. Quantas vezes você se deparou na sua vida? Você está relembrando da cebola do Egito, da sua vida antiga, daquilo que nem era tão importante assim, que nem era tão valioso, mas você está lá relembrando aquilo. Mas a fé, na verdade, ela não está olhando para o passado. A fé, ela está olhando a realidade espiritual. Em Hebreus 11 vai falar assim, olha, que a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é a prova, você já se apegou naquilo, você já tem a certeza. A fé, ela é o presente, ela está no agora, porque aquilo já é seu. Mas essa falta de mudança de convicção deles, essa falta de transformação, de renovação da mente deles, impediu eles do quê? De entrarem na terra. Essa falta de correspondência àquilo que Deus estava fazendo, impediu eles do quê? De entrarem na terra. Essa falta de ousadia. O que é a antítese da fé é o medo. Medo é totalmente o contrário da fé. Toda vez que nós estamos sentindo medo, será que vai dar certo? Será que as coisas vão andar? Isso é o contrário da fé. É a fé de que tudo vai dar errado. A fé, ela é ousada. A fé se entrega, a fé vai em frente. Eu entendi a realidade de Deus e eu vou seguir. E eu vou ir até o fim nessa consequência. Nós temos... Deus, antes de nos colocarmos para aquilo que Ele nos chamou, Ele sempre vai nos preparar. Ele vai colocar pequenos desafios para a gente poder ultrapassar esses pequenos desafios até o momento que a gente pode acessar as grandes promessas de Deus. Vamos lá? Davi, quando foi lutar contra o gigante, o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu vou derrotar esse gigante. Porque muitas vezes quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão ou uma ursa, e eu agarrei eles pela barba e matei eles. Irmãos, um urso é algo muito grande, é maior até que um leão às vezes, dependendo do urso que for. Eu não sei qual era o urso que tinha naquela região, mas Davi venceu o urso. E aquele urso, aquele leão que ele venceu quando ninguém estava vendo nada, é o que deu a coragem para ele enfrentar o quê? O gigante. Sabe, Deus tem grandes lugares para a gente, mas primeiro Ele vai dar o quê? Desafios menores. E esses desafios menores são necessários para a gente acessar os grandes lugares que Deus tem para nós. Se a gente não corresponder nesses pequenos desafios, a gente começar a ser reprovado neles, Deus não vai levar a gente para os grandes desafios. Por quê? Porque se Deus levar a gente para os grandes desafios, se a gente vencer os pequenos, a gente vai também o quê? Se acovardar. A gente vai fraquejar neles. Quanto mais há correspondência na fé, maiores os lugares que a gente pode acessar em Deus. Maiores as promessas que Deus tem para nós, a gente vai conseguir acessar. Quanto mais a gente se acovardar, quanto mais fraco nós formos, menos a gente vai experimentar de Deus. Deus corresponde à nossa fé. Deus vai levar para os lugares onde a gente está, onde é necessário essa mudança, essa transformação, para que a gente possa acessar aquilo que Ele tem para nós. Muita gente não entende por que a gente está passando por esse processo. Mas se a gente começar a olhar o momento de dor simplesmente como, peraí, parece que Deus é contra mim, parece que Deus não me ama, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou nesse barco, parece que Deus não olha para mim, parece que tudo é difícil, tudo é o contrário. A gente não está olhando com os olhos certos. Os olhos certos Deus está me chamando para eu corresponder com algo. Deus está me dando pequenos desafios, está me preparando agora para o lugar que Ele me chamou. Esse é o momento de preparação. Todos os grandes homens de Deus passaram por um tempo de preparação para acessar os lugares que Deus colocou eles. E esses tempos de preparação foram extremamente necessários para a vida deles. Irmão, se nem o próprio Cristo
pôde acessar o lugar que Deus chamou ele, sem antes passar por um processo, quem dirá nós? Nós necessitamos desse processo. Nós necessitamos passar por isso para viver aquilo que Deus tem para nós, amém? Vocês estão comigo? Tiago 1,3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. A primeira coisa que a fé vai moldar dentro de nós com a perseverança vai ser o nosso caráter. Deus muitas vezes vai provar a nossa fé, para a gente ter uma mudança de visão de nós mesmos. A primeira transformação que você tem que ter é a visão que você tem de si mesmo. Se você sempre se olha incapaz, se você sempre se olha com um olhar muito de pequeno, de autocomiseração, isso às vezes está impedindo você de viver aquilo que Deus te chamou. Nós devemos olhar com o olhar daquilo, Deus me chamou. Sabe, Deus me colocou, Deus morreu por mim naquela cruz, e o Espírito Santo dele está dentro de mim. Eu agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo agora a realidade de Deus. Não sou mais eu que faço as coisas, mas é Cristo em mim. Cristo que vive em mim é que me dá a capacidade. Cristo é que me dá coragem, que me dá ousadia. Essa é a realidade. Você começa com uma guerra. A fé é a guerra consigo mesmo. É você começar a declarar para dentro da sua alma qual é a realidade dos céus. Existe a mentira da sua alma. Existem as mentiras que te contaram, que às vezes seus próprios pais te contaram. Mas existe a verdade de Deus sobre você. Sem você entender a verdade de Deus sobre você, é impossível você viver as promessas de Deus. Quando você compreende aquilo que Deus te chamou, quando você compreende aquilo que Deus colocou em você, o potencial que Deus colocou em você, e você consegue destravar isso em Cristo Jesus, você começa a entrar num nível de fé maior. É necessária essa transformação, essa vida no secreto, essa entrega para Deus, para a gente começar a viver isso. É necessário a gente começar o quê? Se ousar, começar a corresponder com aqueles pequenos desafios que Deus colocou para a gente. Sabe, a gente vai ver a história de Abraão. Deus fala assim para Abraão: larga a tua parentela, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E quando ele sai com quem? Com Ló, que era parente dele. E Deus não fala com ele, até o momento que ele e Ló decidem se separar. Quando ele e Ló decidem se separar, aí Deus fala de novo com ele. Muitas vezes a gente tem essa sensação que Deus nos abandonou, mas Deus está esperando o quê? A nossa atitude de fé, naquela pequena coisa que Deus pediu. Enquanto a gente não corresponder com aquela pequena coisa que Deus pediu ainda, a gente não vai ver o quê? Outra direção de Deus. Deus está esperando de nós uma atitude, uma mudança nisso, para a gente começar a receber o quê? Uma nova etapa. É necessário o quê? Abrir mão das coisas antigas para viver o quê? As novas realidades. Às vezes a gente está apegado nas pequenas coisas, e é necessário a gente largar essas pequenas coisas para viver o quê? Aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente viver a fé, a gente sempre vai se deparar com dois caminhos. O caminho da realidade natural, onde você vai ter que abrir mão daquilo que está na sua mão, para você pegar em algo que não se vê. Você só se vê pela realidade espiritual. A gente só vai conseguir viver a realidade espiritual quando a gente colocar todo o nosso coração em Deus. Quando a gente se apegar em Deus de todo o nosso coração. Quando a gente viver uma vida no secreto. Por que a oração ela é tão importante? A oração não é só o lugar onde você vai começar a ter uma guerra na sua alma, porque a oração é para isso, muitas vezes. É a guerra na sua alma, é você declarar a realidade dos céus, é você declarar a realidade de Deus na sua vida. Mas uma das principais partes da oração é você ouvir Deus. Gastar tempo ouvindo Deus. E aí muita gente vai perguntar assim: mas eu não sei qual que é a voz de Deus, eu não sei ouvir a Deus, eu não sei se eu escuto a Deus. A verdade é que para você confiar que a voz de Deus está dentro de você, é necessário fé também. Existe uma voz que é aí dentro que fala,
Mas muitas vezes você nega e fala assim, isso não é verdade. Eu sei o quanto eu sofri. Tudo está acontecendo ao contrário. O que essa voz está dizendo aqui? Essa voz parece que é uma esperança que está aqui no meu coração, mas você começa a dizer para vocês, não, isso não é verdade. E às vezes você tampa essa voz. E quando a gente tampa essa voz, a gente entra numa tristeza profunda. É necessário a gente voltar a corresponder com essa voz, ouvir essa voz e falar assim, essa é a verdade. Essa voz dentro de nós, que a gente começa a ouvir num momento de oração, é a realidade espiritual, é a realidade de Deus. A fé é a realidade de Deus. Homens corajosos, homens ousados, eles vivem nessa dimensão, na dimensão da fé. Sabe, tudo que você vê, as coisas mais assim, fora de base que você vê, elas começaram com o quê? Com um sonho, com uma visão de alguém. Hoje a gente está vendo foguete dando ré. Quem que já disse a frase, foguete não dá ré? Hoje já está vendo foguete dar ré. Por quê? Porque um homem sonhou e um homem correu atrás disso até conquistar. Muitas vezes os homens ímpios estão tendo mais fé que a gente que está dentro da igreja. A gente está olhando para as pessoas de fora e fala assim, nossa, parece que eles conquistam tudo, mas às vezes eles estão tendo mais fé que a gente que acredita em Deus, que diz que acredita. Deus, Ele está passando os olhos por toda a terra, olhando aqueles que estão com o coração totalmente voltado para eles. Enquanto a gente não abrir mão das realidades naturais, a gente não vai viver as realidades espirituais. Amém?